Muito bem, trilha especial de eleições. Quando você ouve esta musiquinha no seu rádio, já sabe, vamos tratar de eleições e a gente continua com a nossa série especial de entrevistas com os pré-candidatos e as pré-candidatas à prefeitura aqui de Manaus, a capital amazonense. Hoje nós temos aqui nos estúdios da Band News Difusora a presença da professora Maria do Carmo Cefaí, ela que é pré-candidata à prefeitura pelo Novo. Vai falar sobre propostas para melhorias da qualidade de vida aqui da população e, claro, a gente também apresenta o perfil da pré-candidata. Professora pré-candidata, seja muito bem-vinda conosco aqui na Band News Difusora. Obrigado pela gentileza de dispor parte do seu tempo para estar conosco. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem pela Band News. É um prazer estar aqui e poder falar dos nossos projetos, propostas. Estamos à disposição do povo de Manaus. Professora, eu vou pedir só um favor. A senhora pode só inclinar um pouquinho mais o microfone para cima? Agora a gente está lhe ouvindo perfeitamente. Obrigado pela gentileza e obrigado mais uma vez por estar conosco aqui para a gente falar um pouquinho sobre as propostas para Manaus. Professora, a gente tem falado de planos, de propostas, questões que precisam ser prioridade aqui na capital amazonense, mas ao mesmo tempo a gente também quer apresentar todos e todas, né, pré-candidatos e pré-candidatas para o nosso ouvinte, para o público da Band News Difusora FM. E aí a gente lhe pergunta, o público manauara lhe conhece pelo seu trabalho na educação, à frente de uma universidade, da FAMetro, e vem acompanhando a senhora entrando cada vez mais no meio político, trazendo propostas e se colocando como alguém, como um perfil, um nome à disposição para essas mudanças. E a gente pergunta, logo de início, professora, quais são os seus projetos para a capital amazonense? O que a senhora acredita para a capital amazonense nesse momento que poderia lhe credenciar a ser a chefe do Executivo Municipal? Então, eu tenho dito que Manaus ela precisa realmente de um choque de gestão, e essa é a minha visão. Não é um problema só. E, surpreendentemente, a população também tem esse mesmo sentimento. Manaus tem problemas por todos os lados. E a gente tem projetos e propostas para cada problema. Porque esse é o perfil do gestor. Tem um problema, tem solução. Então, assim, quando você pensa, você já está pensando na solução que você quer dar. Então, Manaus tem problemas de segurança, Manaus tem problemas, nós sabemos, né? Todos sabem, saúde, educação, infraestrutura, transporte, são os problemas assim que são mais citados. E para cada um desses nós temos uma proposta e uma solução. Algumas são de curto prazo, outras de médio e outras de longo prazo. Então, vamos dar assim um exemplo. Na segurança, a gente fala que hoje é o calcanhar de Aquiles de toda a população. Todos nós sentimos na pele o fato de que a gente não pode caminhar nas ruas, a gente não pode ter a segurança de dar uma caminhada com o celular sem ser roubado. Então, assim, fora quando há risco de vida, de fato. Então, assim, é um problema que todos sentem na pele, e principalmente a população mais carente, que é a que mais enfrenta esse tipo de problema. Então, assim, são problemas simples, e a segurança, apesar de ser uma responsabilidade do Estado, a Prefeitura, ela tem sim o dever de contribuir. Agora, imagine só, nós temos uma população, um contingente desse porte, e o investimento em segurança é mínimo, né? Pouco mais de 30 milhões num orçamento de 9 bilhões, ou seja, um pingo d'água no oceano, mostra que não há realmente a proposta para que você possa interferir nessa área com resultados concretos. Então, assim, parcerias público-privadas, nós temos que aumentar o nosso contingente da Guarda Municipal, isso é urgente, isso é para ontem. E isso é proposta antiga, todos fazem, nenhum cumpre. Nós temos 300 guardas municipais. Só para fins de comparação, salvo engano, na Assembleia os deputados têm ao seu dispor 200 PMs. Opa, 2 milhões de habitantes, tem 300 guardas municipais e 24 deputados, tem 200. São distorções que têm que ser corrigidas. Nós temos que, pelo menos, dobrar ou triplicar esse número de guardas. E, assim, viaturas circulando. A nossa guarda precisa ser armada, treinada, qualificada para enfrentar. Como que ela vai enfrentar? Cobrando do governo do Estado as ações onde devem ser feitas, ela serviria, assim, como um apoio, de fato. Então, assim, câmeras de monitoramento que deveriam ser instaladas. 50% dos crimes acontecem em 4 a 5% de certos territórios, ou seja, são áreas conhecidas, mínimas, e que a população sabe. Então, assim, a gente tem que deslocar esse pessoal para lá. Às vezes, o simples fato de uma viatura estacionada vai dar segurança para a população. Ela circula, já há uma retração por parte da criminalidade.
nas escolas principalmente, porque isso também é causa de evasão. Veja que os problemas vão se encadeando. Então, assim, tem que enfrentar isso com ações concretas, realizando. Eu tenho falado que às vezes você quer ações midiáticas, grandes propostas. Não, às vezes a solução está nas coisas simples, entendeu? Então, o simples fato de você colocar as pessoas para trabalhar no lugar certo já vai resolver parte do problema. Pré-candidata, a prefeitura ela tem um orçamento robusto, mas mesmo assim o atual gestor ele tem feito alguns empréstimos para suprir algumas demandas, né? Como que a senhora pretende enfrentar e utilizar esse orçamento, considerando essas questões pontuais sobre o orçamento que já estão sendo colocadas? A senhora pretende fazer alguma reforma administrativa? A senhora conhece o tamanho da máquina? A senhora já pesquisou, já analisou? Nós estamos trabalhando nisso. Eu tenho, veja, além da nossa equipe local, nós temos equipes de fora que estão trabalhando no plano de governo, justamente vendo de onde vão vir as verbas e para onde vão. Monitorar é meu trabalho. Por quê? Porque eu só trabalho com orçamento pequeno. Quem trabalha no privado sabe a dor que é administrar o dinheiro, você tem que fazer ele valer. Então, nesse ponto, eu digo que há má gestão, porque o recurso ele existe. Vamos lá, cargos comissionados que podem e devem ser extintos, pessoas que têm que trabalhar no lugar certo, aproveitar todo o contingente de servidores que já existem para fazer o trabalho que deve ser feito, ao invés de levar pessoas que não conhecem o serviço e que só estarão lá para inchar a máquina. E efetivamente aplicar o recurso, porque a gente sabe que o recurso não é aplicado como deve. Isso é fato. Então, se você simplesmente aplicar o recurso onde deve, ele vai funcionar. E isso tem sido visto assim em quase todas as administrações que são feitas pelo Partido Novo. O Partido Novo, quando ele chega, ele diz, o dinheiro vai para cá, você vai fazer o serviço. Ele acontece. Acontece que aqui, às vezes, a gente sabe que há problemas de desvio, problemas de vazamentos. Eu tenho dito que é um cano de água, que a água entra robusta, que é o orçamento, e quando chega lá no fim, é um pingo d'água. Então, assim, corrigindo isso já vai resolver parte do problema. Mais ou menos aí um valor bem considerável que fica pelo caminho. Isso é fato. Aliás, é fato conhecido porque todo mundo fala disso. E fala abertamente. A gente precisa encarar as realidades, né? Não vou entrar em detalhes de quem é ou de quem não é, mas que há problemas de aplicação de recurso, Porque, veja, eu tenho uma instituição de ensino, eu trabalho com recursos escassos e limitados, e eu consegui crescer. Como é que a prefeitura, com recurso que tem, não consegue? Sabe o que é? É que no privado você é obrigado a se limitar com o recurso que tem. Então, você sabe que não tem para onde correr, você vai usar aquilo com cautela, com inteligência, aplicando onde deve, priorizando. Assim, é absurdo você ver a quantidade de recurso que não chega. Mas o que acontece? Na empresa privada, se a minha empresa não funciona bem, se ela dá prejuízo, quem paga a conta sou eu. Um prefeito que gasta irresponsavelmente, ele não paga a conta. Quem paga a conta é o contribuinte. E, afinal de contas, o dinheiro vem do nosso bolso. Então, ele faz tudo que ele quer. Às vezes, aí tem problemas, aqui a gente ouve. A gente sabe que não são feitas os devidos prestações de contas, não temos transparência. Então, assim, essas distorções nós vamos corrigir. Eu tenho falado isso e eu vou fazer, porque eu acho que é por isso que eu estou entrando para a política, porque eu, como cidadã, eu comecei a ficar indignada com essas situações. Eu não gosto que alguém olhe para mim e diga assim, nossa, eu estou fazendo isso, e eu achar que aquilo é verdade. Então, quando eu vejo as ações, as divulgações de obras, eu digo que é o país das maravilhas, para eles, para nós não. Então, assim, eu estou entrando por isso, e eu vou corrigir isso. Eu sou uma pessoa que eu trabalho e sempre trabalhei na régua, como se diz. Eu tenho um orçamento, eu não passo dele, porque quem vai pagar a conta sou eu, de qualquer jeito. Agora, quando você não paga a conta, fica fácil. A gente lhe ouvindo agora, pré-candidata, já observa algumas prioridades, né? A questão da segurança, que a senhora falou já na primeira resposta, quando eu lhe perguntei o projeto inicial para Manaus, e a questão também da gestão dos recursos, né? Essa responsabilidade
com a gestão de recursos. E aí a gente também, nessas entrevistas que estamos fazendo aqui na Band News Difusora, tem falado muito sobre o perfil dos candidatos. A senhora usou uma frase agora: estou entrando para a política. A senhora é alguém que está realmente entrando na política, se estabelecendo, mas acompanhando a sua trajetória, a gente observou que caminhou ao lado, por exemplo, do ex-prefeito Arthur Neto, numa chapa em relação ao Senado. E a gente queria que a senhora falasse para o ouvinte, para o eleitor, quem é a professora Maria do Carmo Cefaí, politicamente falando? Se alinha a que lado, por exemplo, da questão mesmo ideológica, né? Nesse cenário tão polarizado que nós temos. Caminhou ali no PSDB, né? Tá no Novo, que é um partido que se coloca como novidade, mas tem alguns políticos ali que já com algumas práticas um pouco antigas, né? Como o Romeu Zema, que, enfim, infelizmente, se envolvem em polêmicas com falas anti-vacina, por exemplo, enfim. Mas eu queria saber da senhora, professora Maria do Carmo Cefaí, do Novo agora, mas que já caminhou ao lado do PSDB, quem é a pré-candidata Maria do Carmo Cefaí? Então, eu, Maria do Carmo, como cidadã, sempre me interessei por política, sempre, desde sempre. Porque é a política que muda a vida da gente, é a política que realmente interfere naquilo que a gente espera para conseguir viver melhor. Não somos nós sozinhos que fazemos o mundo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que olhava o candidato, a proposta, e sempre estive mais alinhada à direita, isso é fato. Por quê? Primeiro porque eu penso que realmente o Estado ele tem que cuidar daquilo que é básico, que é dever do Estado. A gente tem que evoluir para isso. Um Estado enxuto, eficiente, que cuida das pessoas, né? E cuida do básico, segurança, saúde, educação. Esse é o básico. O resto é do privado. Empresas empreendendo, gerando empregos, como a minha, por exemplo, que gera hoje mais de 4.000 empregos diretos, né, na obra, na faculdade, na obra do Tropical, e que vem aí o Tropical também. Então, isso é realmente a cargo da empresa privada. O Estado tem que fazer o básico. Um Estado sem corrupção, um Estado livre de aproveitadores, de políticos que se servem da política. Política não é para enriquecer, política é para se trabalhar. Quando eu fui para o PSDB, eu já tinha essa vontade. Na verdade, eu fui porque o Novo não tinha nominato. O Novo é um partido, de fato, que ideologicamente é de direita, tem valores, tem princípios, todos alinhados à direita. Eu penso que será o grande partido de oposição e o grande partido de direita sem fisiologismo. Por exemplo, o Novo pode coligar? Pode, desde que haja identidade de valores. É impossível um Novo coligar, por exemplo, com o PSOL, ou com o PT, ou com o PV. Isso daí é regra, porque não tem como você se alinhar com um partido que ideologicamente é de esquerda. Então, quando eu vejo um candidato de direita alinhado com um candidato de esquerda, veja, nada contra um ou outro, mas eles não estão falando a mesma linguagem. Então, assim, a gente tem que ser... pensando em alguém específico nesse momento? Claro. Pode citar pra gente? A gente viu que em Parintins, o Marcelo Ramos e o Alberto Neto dividiu o mesmo palanque com o prefeito. Veja, quer dizer que lá em Parintins eu sou de esquerda ou direita, ou sou de centro. Não, essas coisas têm que ser muito claras, porque senão a gente não vai avançar. Olha, coerência é um bem caro. Eu digo que o meu ídolo, e eu realmente sou o único ídolo que eu tenho, que é Jesus Cristo, eu não sou dessas que faz proselitismo, não, tá? Eu não sou do tipo que, Deus, pátria, poder, não gosto disso. Para mim, Deus é bem escondido. É valores mesmo, ele foi para a cruz para manter coerência. Eu digo, eu faço. Então, quanto mais eu tento ser coerente, a gente vai evoluir. Então, é isso que eu penso. A gente tem que ter realmente uma ideologia, acho que nós vamos caminhar para isso. O Brasil, daqui a 20 anos, terá um número bem menor de partidos e eles serão claramente identificados, como é hoje nos Estados Unidos, democratas, republicanos. Agora, esse negócio de eu querer jogar para a plateia, eu já estou enganando o povo na saída. As pessoas precisam parar de enganar as pessoas, porque, assim, quem tem, vamos dizer assim, aquilo que o Estado já te negou, educação, e educação formal, para poder discernir, ler, entender, compreender, ele vai saber diferenciar o joio do trigo. Agora, quem não tem, ele acredita naquilo que ele precisa. E, lamentavelmente, as pessoas precisam. A gente tem que acabar com isso. Eu sou uma pessoa que eu vou lutar para acabar com a desigualdade aqui na cidade de Manaus. E eu vou conseguir fazer isso, porque eu já mudei a vida de muitas pessoas. Poderia falar aqui milhares de exemplos.
mas eu gosto de mostrar que as pessoas têm potencial e que elas conseguem, desde que tenham uma coisinha simples que eu tive na minha vida, oportunidade, porque eu construí a minha vida. Eu digo, e isso é uma realidade, o meu pedigree começou comigo e com meu marido. Eu não tive pai rico, eu não tive pai influente, meu pai era um homem trabalhador que acreditava no poder da educação. Minha mãe também. Minha mãe não concluiu o ensino, hoje seria o ensino, ela ficou no ensino médio, não, ela ficou no fundamental, quer dizer, hoje seria o médio, que ela não fez, mas ela entendia que a educação mudaria nossas vidas. E, de fato, mudou. E todas as minhas colegas de escola também tiveram suas vidas, a gente vê todas bem-sucedidas, todas muito bem de vida. Hoje isso não acontece. Por quê? Porque o menino que sai do ensino fundamental sem saber ler, sem saber escrever, ele vai para o ensino médio péssimo, ele não tem condição de competir com aquele aluno e vai para uma escola particular e estuda nas melhores escolas, tem os melhores professores e ele tem acesso aos melhores cursos das universidades públicas, o que é uma distorção. Então, assim, não adianta eu falar, eu estou na educação, não está. Eu sei o aluno que eu pego, o aluno que vem, às vezes, da escola pública, e eu tenho que fazer isso por ele. Ele não sabe interpretar um trecho. Então, ele não tem, ele é um analfabeto funcional, muitas vezes. Hoje, graças a Deus, a gente já está vendo que na faculdade a gente consegue isso com mais facilidade, são pessoas mais jovens. Mas, assim, a gente tem que encarar essa realidade. Então, assim, a educação fundamental, para mim, é algo que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Sala de aula para esses meninos, deixá-los em condição, preparados para fazer um bom ensino médio. Aí sim, eles ali já vão começar a ter uma carreira. Ali eles já vão começar a ter condições de competir no mercado de trabalho. Aproveitando... Porque hoje é o que falta. Eu só queria que a senhora aprofundasse um pouco mais sobre as suas propostas para a educação, aproveitando que a senhora entrou nesse assunto. Então, olha só. Eu já analisei bastante a educação e uma das coisas que eu vi é que o aluno, por exemplo, do ensino fundamental, custa para a prefeitura R$ 870. É caro, porque a minha escola não cobra isso. Eu dou um ensino com qualidade. Cobro do professor, boto os melhores professores. Aqui o que a gente vê? Professores massacrados. Professores massacrados não trabalham bem em lugar nenhum. Aliás, ninguém que é massacrado trabalha bem em lugar nenhum. A gente vê salas de aula péssimas, em péssimas condições. Eu quero, assim, em primeiro lugar, zerar aluno fora da escola. Colocar vaga para todos, em todas as escolas. Já estou mapeando e tem muitas escolas abandonadas. Ou seja, sem manutenção, as escolas fecharam, sabe Deus para onde foram esses alunos. Então, vamos recuperar todas essas escolas, colocar as vagas, não vai ter vaga ociosa. Todos os alunos em sala de aula. O semi-integral vai ser uma realidade. A metade, pelo menos, integral, porque isso já está aprovado. Aliás, agora mesmo, recentemente, os alunos que tiveram boa nota no PISA, que o Brasil também não foi muito bem, mas, assim, individualmente falando, vieram de escolas em tempo integral. Então, assim, preparar já uma base para esses alunos conseguirem já, de alguma forma, ter uma formação mais completa. Isso é uma coisa que eu quero fazer. A gente tem que investir na qualificação, na formação dos professores, inclusive para poder praticar algo que tem que ser natural, mas que não é feito, que é a inclusão de pessoas, ou com déficit de atenção, com espectro autista, coisas que eu faço naturalmente, sem alarde, mas porque meus professores foram treinados e preparados para recebê-los. Porque, veja, não é só um professor especialista, não. É desde o porteiro, ele tem que estar preparado para conviver com essas crianças que são, vamos dizer assim, uma realidade hoje. Qualquer PCD tem que estar apto a entrar em qualquer escola. Então, prepará-los para receber. Nós temos que investir isso. O que é isso? É investimento em pessoas. Não se tem investido nada, porque eu penso que o destinatário de qualquer projeto de governo deveriam ser as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Como é que aquela obra vai melhorar a vida das pessoas? Como é que o meu trabalho vai impactar na vida das pessoas? Porque, afinal de contas, é o cidadão que é o destinatário de tudo. Então, assim, se você não tem esse pensamento, desculpa, já está começando errado. Né? Imagine como é que eu posso suportar um hospital, uma UBS que não atende as pessoas com remédios básicos, dipirona, por exemplo.
E a gente ouve, veja, eu tenho denúncias, né, de médicos que levam dipirona, eu não estou falando de remédios absolutamente, né, tipo assim, específicos para doenças gravíssimas, não. Uma dipirona, o atendimento básico, bem feito, que a pessoa chegue na UBS e não precise acordar às 4 horas da manhã, ficar numa fila para ser atendido por um médico que não dá conta, né, de atender em meio período a quantidade de pessoas. Então, assim, os problemas são graves, as UBSs têm que ter horário estendido, tem que ter as UBSs têm que aumentar o número delas, nós temos que fazer horário estendido para as UBSs especializadas para atendimento de idosos, de crianças, de mulheres. Tem um projeto de um centro de referência de imagens, porque Manaus tem câncer de colo de útero, incidência altíssima. Se ele for detectado lá nos exames primários, já tira da fila do Hospital do Câncer, um nódulo no seio. Então, nós vamos fazer um centro de imagens de todos, né? Conjugar tudo, tomografia, raio-x, ressonância. Isso é barato. É barato. Eu sei que é porque eu compro. Então, assim, por que não fazem, é a minha pergunta. Por que não fazem para melhorar a vida das pessoas? Talvez a resposta seja assim, algo que te dê lucro e algo que não te dê lucro. Entendeu? Candidata, a gente sabe que para a realização de todos esses projetos é preciso também muita composição política mesmo, né? A gente sabe como funciona o sistema político e como que é a situação, por exemplo, de ter esse apoio numa Câmara Municipal, numa eventual eleição sua à Prefeitura de Manaus, até mesmo com a questão de parlamentares em Brasília, com as emendas que podem ajudar e muito a composição de um orçamento para Manaus para a realização dessas obras. Eu queria lhe fazer 2 perguntas nesse sentido. Como é que está, nessa sua entrada na política, a relação com outros nomes da política, com partidos políticos, né? A senhora falou já aqui de esquerda, não quer papo. Partidos com a centro-direita ali, a senhora pode até explicar direitinho para a gente, mas como é que está essa relação, por exemplo, com parlamentares, com senadores, né? Senadores e deputados? Como é que está a relação, como é que é a sua relação com políticos que compõem hoje o cenário político aqui do nosso estado? E como a senhora faria para viabilizar, caso eleita prefeita de Manaus, essa relação para poder tornar possível realizar esses projetos? A outra pergunta é, estamos num cenário de pré-candidatura ainda. Muita coisa pode mudar até que se chegue ali nas convenções partidárias para definir realmente quem vai ser candidato ou candidata e por aí vai. Existe uma possibilidade da senhora compor com outros políticos alinhados à direita, por exemplo? A gente pode citar alguns aqui, como, por exemplo, o Wilker Barreto, o Amon Mandel, compor uma chapa, por exemplo, que seja, ou não, a sua pré-candidatura à prefeita de Manaus é essa e vai seguir até o fim. Como é que está a conversa com outros partidos, outros pré-candidatos, por exemplo, que se alinham ao que a senhora pensa da política? Então, nós podemos coligar, o novo permite esse tipo de coligação, como eu falei. Tenho certeza que todo mundo vai adorar trabalhar comigo. Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar em parceria. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe disso. Tenho certeza que não vou ter dificuldade com nenhum deputado, com nenhum senador. Afinal, todos estamos trabalhando a favor do povo. Então, se estamos a favor do povo, vamos fazer tudo que for preciso para melhorar a vida de todos. Então, assim, nesse sentido, eu penso que eu não vou ter dificuldades. Esse aqui, hoje, é uma campanha, uma pré-campanha. Então, óbvio que os adversários somos concorrentes, cada um mostra o melhor de si. Mas é óbvio que ninguém, isso daí é fato, vive sozinho. Ninguém é uma ilha que, né, consiga se manter só. Não. E, nesse sentido, eu tenho certeza que não vou ter dificuldade, porque eu gosto mesmo de trabalhar em parceria, como falei. Então, assim, coligar é possível, vamos em busca. Eu acho absurdo que a gente faça da política palco para querelas pessoais. Prejudicar o povo, prejudicar as pessoas por meras, vamos dizer assim, divergências políticas. Isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno. E, na verdade, você não atinge, vamos dizer assim, um adversário não está me atingindo, nem vai atingir ele. Vai atingir as pessoas para quem a gente está se comprometendo a servir. Porque política é serviço. Então, assim, não acredito que vamos ter problemas. No mais, assim, eu quero pensar isso para depois do segundo turno. Eu imagino que eu sou uma ótima opção.
É possível fazer composição depois disso? Sim, claro, tenho certeza. A gente luta sempre por aquilo que a gente acredita e óbvio que, embora eu saiba, e isso aí é normal, o Brasil é uma democracia muito recente, 1988 é muito pouco, nós não temos ainda essa cultura, essa maturidade política, e eu me preocupo até com isso para os nossos alunos, eu quero que eles tenham, para que a gente possa, de fato, interferir decisivamente na vida do país, mas de forma estruturada. Então, assim, a gente vai pensar isso mais para frente. Eu penso que hoje, assim, de direita são basicamente todos os prefeitos, quer dizer, os candidatos aí que estão, tem alguns que são mais à esquerda, a gente sabe quem são, e não adianta jogar para a plateia. Eu acho que você tem que ser franco, as pessoas têm que te conhecer, o que você é de fato, as suas opiniões, e te respeitar. A senhora citou o segundo turno, né? Pensar para o segundo turno. Então, eu acho que eu chego uma pré-candidatura a prefeita, então. Sim, está mantida uma pré-candidatura a prefeita. Com certeza. Não tem a possibilidade, de repente, chegar na convenção e encaixar como vice de alguém? Não. Eu tenho essa vontade, até porque eu quero expor os nossos projetos, os nossos pensamentos, e daí para frente a gente vai ver o que vai acontecer no segundo turno. Perfeito. Eu queria falar agora de mobilidade urbana pré-candidata. A gente tem um problema sério aqui na capital, né? Transporte coletivo, questão do trânsito. Eu queria saber se a senhora, alguns candidatos, eles têm apresentado a situação do monotrilho, por exemplo, né? Eu queria saber o que a senhora pensa disso, se tem uma proposta específica. Na verdade, eu acho que eu fui a primeira que falou de monotrilho. Aliás, olha, o nosso projeto de plano de governo, ele vai ser apresentado. Eu vou colocar no portal depois que estiver devidamente registrado, porque a gente já falou tanta coisa. Não, nós temos que criar um sistema de transporte. Manaus não tem sistema de transporte. Jesus, eu falo, nós estamos no século XXI e estamos andando de ônibus, e ônibus precários. Parece que são, assim, efetivamente estão circulando 800 e poucos. A gente já perdeu, inclusive, para os mototáxis, aquela parcela que usava ônibus. Aliás, é uma preocupação minha trabalhar para os mototaxistas terem uma faixa, porque a faixa, ela de fato diminui a mortalidade dos mototaxistas. Em São Paulo, ela aconteceu e é uma realidade. Mas, assim, eu tenho um projeto, já vou falar logo, porque aí se alguém falar, depois pode até, né, a gente já falou. O hidroviário, aproveitando toda a nossa orla, é possível, a gente já detectou onde serão as estações, e ela vem lá do Puraquequara e vai terminar no Tarumã. Então, isso vai ter os terminais de integração, as pessoas vão usar a orla, não só, vamos dizer assim, o usuário cotidiano, mas assim, o turista também vai ter uma oportunidade, como fazem nas cidades de Bangkok, Sydney, na Austrália, a gente sabe que eles usam muito isso para se locomover nos pontos distantes da cidade. O monotrilho, nós já temos a área que vai ser sem criar impacto. São 8 quilômetros de monotrilho saindo do centro da cidade até o Jorge Teixeira. Tá? Aí nós temos também a opção do BRT. Olha, gente, o pessoal fala, porque o BRT, até eu, né? A gente já ouviu tanto falar dele que acha assim, nossa, isso é uma ficção. Não é. É possível, utilizando os terminais que já existem, mas, de fato, implementar o BRT de forma, vamos dizer assim, estruturada, planejada para fazer. Eu realmente não entendo por que não fazem. Olha, é uma curiosidade que eu tenho de saber o porquê que as pessoas não enfrentam isso de frente. E temos aí um projeto bem bacana de um VLT, aproveitando um circuito que já existiu no passado, há muitos anos, para fazer um circuito turístico pelo centro histórico da cidade, que a gente pretende também revitalizar e valorizar. Mas, veja, não é levar mesmo vida para o centro, porque se você só revitaliza e não leva pessoas para circular, a gente não consegue trabalhar. Aí, assim, eu vi, né, algumas movimentações das praças, das limpezas, e eu tive a curiosidade de fazer um levantamento dos nossos moradores em situação de rua. Manaus só tem uma população de 2.000 moradores de rua, é muito pouco. Por que não se resolve a situação desse pessoal? Porque esse pessoal dorme na praça porque não tem para onde ir, de fato. Eu sei porque eu convivo com pessoas que prestam assistência, né, as pastorais, para esses moradores. Eles não têm onde morar. Manaus não tem abrigo para moradores de rua. 2.000. Gente, é muito pouco. Então, é outro problema que a gente vai enfrentar para poder
tirar as pessoas acabam ficando com medo e sem razão, porque às vezes é só um morador, nem todos são dependentes químicos, mas a gente vai olhar para essa população também com muito cuidado, porque a gente sabe como fazer, até por conta de nosso contato com pessoas que já fazem isso. E a gente sempre presta assistência, dando alguma situação assim para ajudá-los, né? Minimizar o problema e ajudar a revitalizar todo o centro histórico, até aquela área, até a parte lá da Manaus Moderna, que é uma área linda, bonita e que a gente pode e deve utilizar para não só para o turista, mas para nós, cidadãos daqui, né? Revitalizar o complexo da Booth Line, um centro cultural, com restaurantes, com, enfim, praças de alimentação. As pessoas precisam ter lazer. Manaus é uma cidade carente de lugares públicos para o lazer de 2.069.000. É muita gente, é uma cidade-estado. Então, a gente precisa pensar nas pessoas. E o que a gente vai fazer com elas? Né? Onde elas vão se divertir? Hoje a gente tem a Ponta Negra, não tem outro balneário público, e nós temos aí muitas opções para trabalhar. Muito bem, são 9h55. A gente vai se encaminhando já aqui para o fim da nossa entrevista, né, com o fim do nosso jornal mesmo. Diane, você tem mais algum questionamento, algo que você queira perguntar aqui para a candidata nesse momento? Eu queria aproveitar que ela é uma candidata que é empreendedora, conhece a realidade, né, a dificuldade do empreendedor, do empresário também, aqui na capital amazonense. Eu queria saber o que a senhora pensa que um prefeito pode fazer para ajudar o empresário a expandir o seu negócio, a gerar mais emprego, gerar mais renda e contribuir também com a cidade firmando parcerias com Isso envolve também a questão do centro histórico, sim, né? O comércio do centro sim, histórico também, sim. Né, candidato? Olha só, eu sei as dores dos empresários e também das mulheres, né? Eu digo sempre que as mulheres são a maioria do eleitorado e são muito, salvo engano, a maioria hoje do empreendedorismo ele é praticado por mulheres. Aquela mulher que ela quer aumentar a renda, e eu tenho convivido com elas, em diversas, vamos dizer assim, situações. Como, por exemplo, a Feira das Cores, que é uma junção de várias mulheres que fazem artesanato e elas se reúnem e fazem essa venda dos produtos dela uma vez por mês lá na faculdade. Então, assim, o empreendedorismo ele tem que ser incentivado com microcrédito. Gente, às vezes é uma bobagem, é uma máquina de costura que custa R$600, R$700, que não é, assim, para muita gente não é nada, mas que para essa pessoa será a porta aberta para ela se sustentar, levar recursos para a casa dela, pagar aluguel, colocar o filho na escola. É uma porta aberta para ela trabalhar, R$600, R$700. Então, assim, microcrédito para todas essas empreendedoras que precisam desse reforço. E também para nós, empreendedores, que precisamos de licenças rápidas, emissão de licença para o trabalho rápido, né? Aqui é uma burocracia absurda. Isenção, descontos o IPTU, salvo engano, ele corresponde a 2,5% da receita do município, algo parecido com esse valor, tá? Ou seja, até o prefeito já disse que o IPTU não dá para fazer a coleta do lixo. Ótimo, então dá isenção para que as pessoas possam, vamos dizer assim, porque eu não preciso do dinheiro. Veja, essa compensação não significa que eu estou abrindo mão, eu estou dando o que eu iria receber em forma de serviço. Para a pessoa vai ser bom e para a prefeitura também. Eu dou sempre como exemplo o Bolsa Universidade, que foi criado pelo prefeito Amazonino Mendes, e colocou muita gente nas universidades privadas, com 100% de isenção pelo ISS. Aí veio o prefeito, Arthur, já diminuiu, mudou o jogo porque queria dinheiro em caixa. Eu critico. Mudou e aumentou a faixa. Ou seja, a gente precisa trabalhar não só com recurso monetário, mas também com isenções, contrapartidas, porque isso vai ajudar ambos. Então, isso, na minha visão de empresário, tem que ser levado para o poder público. Parcerias que funcionam e que dão retorno para a população. Imagina assim, eu não tenho creche. Manaus é uma cidade que tem 56 creches. Só para fins de comparação, eu já falei isso, Boa Vista tem 23 creches, desculpa, 23
próprias, mais 5 que são parceria. Então, são 28. As 56 de Boa Vista, que Boa Vista tem, é o dobro do nosso número. Aí, olha só, Boa Vista tem 500 mil habitantes, nós temos 2 milhões e 69, 5 vezes mais. O que eu posso fazer para minimizar esse problema? Parcerias. Tem um custo a creche, a criança tem um custo? Tem. A prefeitura faz, ela dá isenção de ISS, eu ponho crianças na creche, eu recupero as que estão aí fechadas, sendo roubadas, as pessoas vão e tiram aquilo que já foi construído, telha, o material, ou seja, desperdício de dinheiro público. Então, assim, essa parceria que a gente vai fazer, porque é possível, a gente tem outros players no Brasil inteiro, outras prefeituras que fazem isso e fazem com sucesso, nós vamos fazer isso aqui. Nem sempre você precisa de recursos. Manaus é uma cidade rica, tem o dinheiro que entra, né, 78% vem de impostos, que vem do bolso do contribuinte, então a gente pode abrir mão de uma parte, quer dizer, você não está dando, mas você está trabalhando com isso em favor, em benefício da população. Isso vai, realmente, eu acho que vai favorecer o nascimento de novas empresas, gerar empregos, facilitar a vida do empresário.